Mussi. Só tinha dado um tempo aí a nuvem. Olha agora, hein? Olha o contra-ataque. Romário e Bebeto. Lá vão os baixinhos. Fala galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo aí das planilhas de posições e atributos, que nós vamos falar agora sobre a interpretação das planilhas, né? Vamos falar das posições, propriamente ditas, né? Então hoje nós vamos falar um pouco aqui dos médios defensivos, né? Não do médio defensivo em si, né? Como nós vamos falar do médio defensivo, consultor de jogo recuado e do trinco, mas dessa posição, né? Que aqui no Brasil a gente chama de volante. Então normalmente você vê que esse esquema aqui está com 2 volantes, mas normalmente você pode ter esquemas aí com um volante. Muitas vezes alguns treinadores usam esquema com 2 volantes, tá? Alguns treinadores, até no futebol brasileiro atual, né, quando eles querem fazer uma bela de uma retranca mesmo, eles jogam até com 3 volantes. Eu já acho meio exagerado. 4 volantes nunca, tá pessoal? Mas seriam essas as 3 formações aí. De repente você tem 3 caras que se encaixam muito bem. Pode ser que realmente você tenha aí um jogo interessante. A gente vai explicar aqui durante o percurso aqui, a explicação. A gente vai explicar certinho aqui como é que você pode configurar o time, tá? Um dos meus comentários aí, vocês viram, coloquei um videozinho do Dunga, capitão da seleção brasileira, capitão do Tetra, né, em 1994. Nosso volante ali, você viu ele roubando a bola no meio de campo, no final contra a Itália, fazendo essa ligação já direta para os atacantes ali, pro Romário, que já passa a bola pro Bebeto. Ou seja, um jogador que jogou muito, principalmente nessa final de Copa do Mundo, representou muito bem o Brasil aí. Mas vamos deixar um pouco de lado agora romantismos aí, né? E vamos às explicações, né, entre as funções. Então, como eu já disse aqui, né, você tem o médio defensivo, consultor de jogo recuado e tem o trinco, tá? O médio defensivo e o consultor de jogo recuado, os dois têm defender ou apoiar. No caso do trinco, ele vai ter somente a função de defender. Vamos passar um pouco para a planilha agora, galera. Se você está se perguntando, pô, que planilha é essa? Onde eu posso baixar essa planilha? Vai ter o link tanto no YouTube quanto nos fóruns aí que tiver publicado. Vou publicar o link das planilhas para você fazer download. Muita gente já fez o download da planilha, tá usando os conteúdos. Eu agradeço muito aí, porque é um trabalho que a gente não é remunerado para isso, tá certo? Então a gente vive da satisfação de vocês aí em poder ajudar outros jogadores de futebol, mano. Primeiro vamos para as características aí que são iguais, né? As características que são inerentes aí dessa posição, dessa profissão, né? Que é o volante, né? Então, em verdinho, né? Como já tem um vídeo lá da introdução das planilhas, você tem as características que elas são comuns a todos. Então você vê aí, eles têm que ser bons de desarme, eles têm que ser bons de decisão, e eles têm que ser bons de posicionamento, tá? Desarme, logicamente, um técnico, um treinador que está optando aí por jogar com 1, 2 ou 3 volantes, ele está querendo uma figura que jogue desarmando o jogo, tá? Prioritariamente defensivo aí, tá visando o esquema dele defensivo. Decisão tem que ser caras inteligentes, tem que saber a hora que ele pode subir ou não no campo, o momento exato de dar o bote, né, o momento de dar um toque para o lado, de repente o momento de fazer um lançamento vindo de trás. Então eles têm que ter esse tipo de inteligência e posicionamento para facilitar no desarme, para facilitar na roubada de bola, né? Sabe que o jogador, quanto melhor posicionamento ele tem, menos ele até precisa se desgastar fisicamente em campo, tá? Então agora nós vamos falar um pouco de cada uma das posições e o que elas têm de diferente quando você vai usar uma, quando você vai usar
outra posição, como é que você pode encaixar numa tática, tal jogador joga de uma maneira, tal jogador joga de outra maneira. Isso falando de uma maneira assim, de que você vai buscar a melhor posição dentro da sua tática. Nós não estamos falando que um determinado jogador joga melhor como médio defensivo apoiar, joga melhor como médio defensivo defender, não. Isso é para outro tipo de análise. Nós não vamos falar, o jogador fulano de tal, tá? O jogador de maneira geral, ou seja, que você colocar como médio defensivo apoiar, ele vai ter uma atuação dessa maneira. Logicamente que dentro dos jogadores você tem algo particular também, que é da personalidade dele, que são os movimentos preferenciais dele, e ainda fora isso você tem também o que? Se a sua filosofia de jogo é mais fluida ou se ela é mais rígida, ou seja, se ela é mais rígida, você dá menos liberdade para o jogador se arriscar no plano tático. Se ela é mais fluida, você dá mais liberdade para ele. Então, de repente, você fala assim, pô, mas o médio defensivo defender, ele não tem passe, mas o cara gosta de dar lançamentos, tal, não sei o que. Isso é característica do jogador, não é da função que você está colocando para ele. De repente, se você coloca a filosofia muito rígida, você consegue restringir essa característica no médio defensivo defender, mas muitas vezes não. Então é isso que acaba acontecendo aí. Bom, vamos ver as posições aqui, vamos ver o que elas têm diferente. Então eu começo dividindo, né? Sempre eu coloco um atributo que me facilita entender certas coisas. No caso dos volantes, eu coloquei esse atributo que eu chamo de divisor de águas como o atributo da técnica. O que é esse atributo da técnica? A técnica, ele não é um atributo em si, mas ela é como se fosse a rainha dos atributos, ou seja, a técnica aliada ao passe faz com que ele dê um passe mais perfeito, a técnica aliada à finta faz com que dê uma finta mais perfeita, um desarme mais perfeito, e assim por diante. Ela não é um atributo em si, mas o jogador que tem mais técnica, ele tem os fundamentos em si mais aprimorados. Então, por exemplo, um jogador que tem somente cabeceio, ou cabeceamento, né, como se diz no português de Portugal, ele o que? Ele tem o cabeceio com uma virtude importante, mas quando ele tem cabeceio e técnica, quer dizer que ele desempenha muito bem aquele papel. Acho que assim, para a maioria dos treinadores de futebol, para a maioria dos jogadores de futebol humano, eles vão perceber isso que eu estou falando. Mas eu escolhi esse atributo porque ele vai dividir aqui os construtores de jogo do restante dos outros tipos de volante. Ou seja, está dividindo praticamente os brucutus, os caras que estão ali só para defender, dos caras que estão, como o próprio nome diz, para construir alguma coisa. Então, se você quer dar uma melhor saída de qualidade de bola para o seu jogo, melhorar o passe ou alguma coisa assim, você tem que usar um construtor de jogo. Se você quer o volante para defender, o que aqui no Brasil a gente chama muitas vezes, divide em primeiro volante, seria o cara que tem as características mais defensivas, e segundo volante, que é o cara que joga atrás, mas sai para o jogo. Então você pode fazer um joguinho de primeiro volante com outro segundo volante, você pode ter dois primeiros volantes, agora de repente 2 segundos volantes, já pode ficar uma coisa mais complicada. Por quê? Porque você já está ficando muito ofensivo na parte de trás. Talvez dê certo com um time de menor expressão, talvez num jogo aí Palmeiras e União Barbarense, você coloque um consultor de jogo apoiar, um consultor de jogo defender e dê certo. Mas num clássico Palmeiras e Corinthians já não dê certo. Por quê? Porque você deixa principalmente ali a cabeça da zaga, ali em frente à zaga, né, desvanecido muitas vezes quando esses construtores de jogo, como já é a própria função deles, vão se pôr a apoiar o jogo, tá? Então vamos falar um pouco aqui, já no começo, dos médios defensivos, tá? Então o que os médios defensivos têm? Quais são as características dos médios defensivos? Se você for olhar aqui na planilha, eles são os jogadores mais físicos com relação aos outros tipos de volante. Então pensa naquele cara forte, né? Eu coloco até no material escrito
já avisando para quem tem às vezes preguiça de assistir o vídeo ou por algum motivo não tem um computador às vezes tão bom, o vídeo fica travando, ou na sua empresa, ou no lugar onde você está, você não consegue ver o vídeo, também fiz a parte escrita. E eu coloquei esses jogadores como o quê? Como tanque. Por quê? Porque eles são jogadores que vão se usar muito do físico, para o desarme, né? Para o desarme que eles têm e para a marcação. Então eles se usam prioritariamente do físico. Eles não são jogadores que vão ficar correndo aqui no terreno em busca dos meias e dos atacantes adversários. São jogadores que vão marcar mais o posicionamento, eles vão ficar aqui melhor posicionados, né, esperando o adversário vir com a bola ou fazendo uma marcação caso o adversário jogue por entre a sua defesa, tá certo? Que mais que acontece? Vamos falar agora só do médio defensivo defender. Então, eles têm praticamente todas as características iguais, tanto o defensivo defender quanto o defensivo apoiar. Aí você me pergunta, pô, mas então para que fazer apoiar e defender? Eu falei, praticamente todas iguais, mas tem algumas coisas que eles não têm. O médio defensivo defender, por exemplo, não tem a característica passe. Em compensação, ele tem a concentração que o médio defensivo apoiar não tem. Então, o que quer dizer isso em termos do médio defensivo defender? Quer dizer, ele é um jogador mais concentrado, ele é um jogador cuja tendência é jogar mais na defesa, concentrado com o papel de defender, ou seja, ele não vai apoiar. A hora que ele roubar essa bola, ou ele vai dar um bicão para o lado, um bicão para fora de campo e tal, ou ele vai dar um toquinho do lado e já vai se reposicionar para quê? Para defender novamente. Então, de todos os volantes, o mais defensivo é o médio defensivo defender. Ele é o cara que assim, ele se preocupa extremamente e unicamente em defender. Ele trabalha bem taticamente, que ele tem um bom trabalho de equipe, índice de trabalho. Esses médios eles têm que ter uma resistência boa, porque eles precisam se manter resistentes o tempo inteiro para poderem ser bombardeados com os adversários aí e poderem resistir desarmando, entendeu? Mas assim, eles são jogadores bastante defensivos. Então, quando que você usa eles? Bom, eu acho que assim, se você tem um volante só e você quer um efeito defensivo com ele, ele é um bom cara para ser esse primeiro volante e depois você usar outros meias centrais e continuar assim o seu esquema, né? Aí ele vai estar aqui à frente da zaga, guardando posição, ele vai ser um cara que vai estar à frente da zaga, fazendo ali às vezes de volante mesmo, de primeiro volante. Tá? Se ele for utilizado com um outro volante, eu não recomendo que você coloque dois médios defensivos defender. Por quê? Eles se preocupam estritamente com a defesa. A não ser que você esteja afim de criar uma retranca desgraçada, é melhor você colocar então pelo menos um deles para apoiar. E a gente já vai ver por quê. Tá? E esse esquema aqui com dois médios defensivos, um defender e o outro apoiar, já é bastante defensivo. Dois médios defensivos então defendendo é o cúmulo da defensividade, porque ele dá as posições, é o volante mais defensivo que nós temos e ele é o cara que guarda o posicionamento. Então praticamente você fixou esses dois caras aqui, tá? Então, falando sobre o médio defensivo defender, o médio defensivo apoiar, o que ele tem? Ele tem uma característica mais de passe, mas você fala assim, pô, o passe agora eu vou conseguir fazer com que o jogador atue também no esquema ofensivo. Não, calma. Ele tem passe, mas veja, não tem criatividade, tá? Não tem primeiro toque, ou seja, o passe dele é aquele passe curtinho, é aquele passe que ele vai apoiar o time passando essa bola, fazendo essa transição dessa bola, mas sem aquele passe de, sabe, aquele passe de 10 metros, aquele passe de 8 metros
para um atacante ou para qualquer que seja aqui. O que eu costumo dizer é assim: os jogadores eles vão se movimentando no gramado, vamos dizer, igual quando você tem aquela função, aquele 4-1-2-1-2 aberto em losango. Então ele vai apoiando, ele não vai guardar tanto a posição aqui. Conforme, por exemplo, o losango for subindo no gramado, ele vai ser sempre o último jogador e ele vai sempre dando esse toque de bola, ou para esse jogador, ou para esse, mas sempre para o mais próximo. Nunca você vai ver, por exemplo, o médio defensivo apoiar se relacionando com um atacante, fazendo um lançamento ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, ele está ali estritamente para apoio. Você perde um pouquinho na função de defesa, mas assim, em compensação ele acompanha o time. Quando é que você usa ele? Quando você, por exemplo, tem a linha de 4 zagueiros, em que todos eles são defender, por exemplo, aí os laterais não sobem, você pode usar um médio defensivo para apoio. Porque é bacana, que é compreensível, que é totalmente legal, né? Por quê? Porque muitas vezes você precisa, quando a jogada e ele é exatamente esse tipo de jogador, você precisa, quando a jogada está acontecendo aqui na frente, voltar um pouco a jogar. Por quê? Porque muitas vezes você não está conseguindo penetração na defesa adversária. Então esse é o jogador, médio defensivo apoiar, que vai vir de trás, ele não vai ficar arrematando de longe, ele não vai ficar, via de regra, querendo participar ofensivamente na jogada. Ele talvez vai ficar aqui no plano médio, na intermediária, fazendo essa bola circular de um lado para o outro, quando o jogador tiver, mas sempre para o jogador que estiver mais próximo. Tá? E para a jogada mais óbvia, ou seja, ele não tem criatividade nenhuma, vai ser sempre isso daí, tá? Então, se você for usar ele como único volante, eu recomendo, de repente num jogo aí que não tenha tanta responsabilidade. O problema dele é o seguinte: quando o meio de campo subir, ele sobe em conjunto. O médio defensivo defender já não. Esse cara aqui ele sobe em conjunto. Ele está sujeito a tomar o que? Bola nas costas e coisas desse tipo. Não use ele também quando você tem quando os seus defensores são bloqueadores. Por quê? O defensor bloqueador, ele já por si mesmo, ele deixa a posição dele e vai atrás do jogador. Esse jogador aqui também deixa a posição dele. O que vai acontecer? O adversário, se conseguir roubar a bola, vai achar a sua defesa toda bagunçada. Então, quer dizer, também não é o caso de você estar usando ele. Também não é o caso de você estar usando ele para isso. Agora, em conjunto, de repente, com o médio defensivo defender, ou com um trinco, pô, ele funciona perfeitamente bem. De repente até com um construtor de jogo, de repente até com um construtor de jogo defender, talvez até com um construtor de jogo apoiar, talvez ele funcione bem também. Apesar de que os construtores de jogo a gente vai ver mais para frente, mas eu até preferiria trabalhar ele com o médio defensivo defender ou com o trinco, tá? Questão de olhar ali na planilha e a gente já vai falar sobre os outros e a gente vai ver o atributo. Então normalmente você usa o médio defensivo apoiar, pode usar ele como único volante num jogo que não tenha tanta responsabilidade, pode usar ele ao lado de outro médio defensivo defender, por exemplo, tá? Que nesse caso um deles vai sair da linha, né, de defensiva, e o outro vai ficar guardando posição. Mas lembre-se, médio defensivo apoiar é um apoiar meio falso, ele não é um construtor de jogo. Calma, sabe? Não é aqui que você vai ter uma grande saída de bola. Ele ainda é um médio vamos voltar para a planilhinha lá, que tem vários atributos físicos. Ele ainda usa muito do físico, é aquele cara muitas vezes lentão, grandão, entendeu? Só que ele é assim, como eu disse, né? Como eu disse lá na parte do material escrito, ele é um tanque de guerra em evolução. Já viu o tanque de guerra em evolução? É diferente de um carro. O tanque de guerra não anda a 100 km por hora. Ele anda numa velocidade baixa, ele é meio desengonçado, ele está ali meio que para ajudar o meio de campo.
mas ele não vai ser ele que vai resolver os problemas ofensivos do time, tá? E aí agora então vamos passar para o trinco. Pô, o que o trinco tem que os médios defensivos não tem? Bom, da parte física, ele já é um jogador menos físico, ele já não é mais aquele jogador robusto, apesar de ser um jogador forte, mas ele não usa tanto da física. Eu acho que o grande atributo do trinco tá aqui, ó, que só ele tem, nenhum outro jogador tem, e aqui que só ele tem e nenhum outro jogador tem. Quais são eles? Antecipação e cabeceamento, tá? Se a sua intenção é você ter um jogador de volante que, por exemplo, quando o goleiro adversário cobra o tiro de meta, esse jogador ganha bolas de cabeça no meio campo, por exemplo, ou nos cruzamentos, nos passes aqui entre o ataque adversário, você quer um jogador que consiga tirar essa bola de cabeça, esse jogador é o trinco. E o trinco, em vez dele guardar o posicionamento dele, ele tem o que? A antecipação. Então ele é um cara que ele vai ficar jogando com esse tipo de movimento. Ou seja, ele não é um cara como médio defensivo que vai guardar a posição dele. Ele é um cara que vai atrás da jogada. Se ele fosse um zagueiro, a gente ia falar que ele era um médio defensivo bloqueador. Ou seja, ele sai do campo dessa zona de ação dele aqui e vai atrás do atacante, vai atrás do meia adversário que tiver com a bola, ou ele vai tentar antecipar uma jogada. Então, quer dizer, ele tem as características boas defensivas, tá? Ele tem concentração também, como o médio defensivo defender. Então, quer dizer, ele é um cara de defesa, tá? Uma outra coisa que ele não tem, que os médios defensivos têm, todos, e aí é o contrário, né? Todos os outros têm. Ele não tem é o que? É o trabalho de equipe. Então, ele não é um cara de equipe. Ele não joga para equipe. Ele joga para destruir o jogo. Mas o que quer dizer também ele não joga para equipe? Como ele é um cara que fica fazendo essa movimentação, ele não é um cara que... como é que eu vou conseguir explicar isso? Ele não é um cara que guarda uma posição tática. Então ele não está nem aí se, por exemplo, quando você tem a subida dos laterais, você tem laterais que sobem, apoiam, ou de repente você tem até defesas laterais que atacam. Ou seja, que vão subir no gramado, que vão progredir no gramado. Ele não tem aquele negócio de, o lateral subiu aqui, foi fazer o cruzamento, eu vou guardar a posição aqui. Meu, se a bola for roubada, ou aonde tiver a bola, mais ou menos ele corre. Então, aquele negócio, o trinco não é o jogador para guardar a posição. Nesse caso, quando você joga com os laterais que estão subindo no gramado, você quer caras para guardar a posição dele, você joga com os médios defensivos, tanto apoiar quanto defender, não com o trinco, tá? Não é que nunca com o trinco, você pode experimentar jogar com o trinco também, mas pode ter momentos em que você vai tomar gol na desorganização da defesa, porque você vai deixar atacante cara a cara com o zagueiro, e aí você já sabe o que pode acontecer, tá? Então estamos falando do trinco aqui. Quando que você usa o trinco então? Bom, quando você quer ganhar as bolas na defesa, quando você usa aqui na equipe, né? Você usa com pressão, você usa pressionar mais, aí o trinco, por exemplo, é exatamente esse é o papel dele. Pressionar mais. Quando você usa um tipo de desarme mais agressivo, você usa esse tipo de jogador, tá? Que é um jogador, quando você tem mais mobilidade, quando você quer mais mobilidade da equipe, ele é um jogador mais móvel, ou seja, ele não vai ficar parado. Então, você pode usar ele aqui como primeiro volante, atrás da zaga. Nesse caso, tem que tomar cuidado para quê? Para os zagueiros não serem bloqueadores. Por quê? Se o zagueiro for bloqueador, for atrás do adversário, o trinco vai atrás do adversário, novamente você tem uma incoerência tática, ou seja, você vai abrir espaço para o seu adversário estar atacando. Então, se você tem um trinco à frente dos médios, ou seja, esse trinco vai tentar roubar as bolas aqui, ou seus zagueiros, você pode colocar dois zagueiros de cobertura, ou você coloca um de cobertura, um defender, ou os dois defenderem, enfim. Nunca os bloqueadores, tá? Porque você pode gerar uma incongruência tática. Quando ele está jogando com dois volantes,
Ah, até pode ser você jogar com dois trincos. Meu, eles vão ser dois cães de guarda aqui buscando o jogo o tempo todo, tá? É como eu digo, de repente você pega uma formação aí, um time desorganizado, um time que você consegue roubar a bola rapidamente, pode até ser um esquema interessante. Eu, num clássico, numa partida de maior expressão, não jogaria os dois nessa mesma função, não colocaria os dois nessa mesma função, a não ser se eu tivesse dois jogadores que fossem trincos mesmo, tá? Agora, com o médio defensivo defender, por exemplo, ou com apoiar, ele já funciona legal, ele já faz um parzinho mais adequado. Porque no caso do médio defensivo defender, esse cara aqui vai ficar guardando posicionamento, esse cara vai subir no gramado. Então é como se funcionasse um parzinho de zagueiro de cobertura e zagueiro bloqueador. Se você colocar o apoiar, esse cara aqui vai acompanhar ali o meio campo ou o ataque, dando suporte, como a gente já viu. Esse cara vai ficar um pouco mais recuado, não vai guardar a posição, às vezes vai dar uma subida no campo aí, mas acho que é perfeitamente possível. Com os construtores de jogo também, de repente apoiar ou defender, também eu usaria o trinco normalmente. Então vamos ver os construtores de jogo agora, né? Que é o que está faltando. Vamos abrir a planilha aqui e ver os construtores de jogo. Os construtores de jogo, eles realmente são muito diferentes dos outros três que nós falamos. Por quê? Porque eles têm atributos técnicos, de técnico. Então ele já não é mais aquele jogador brucutu. Ele já é um jogador que, apesar de ele estar recuado no gramado, mas ele parte com essa bola aqui de trás e vai em frente ali, conduzindo essa bola, ou faz lançamentos. Ele é um jogador que muitas vezes ele está aqui atrás, mas ele atua mais no plano ofensivo do que no plano defensivo. Vamos ver, por exemplo, construtor de jogo. Vamos ver aqui, ó, os construtores de jogo. Então, fisicamente eles não têm, você vê que o construtor de jogo apoiar, fisicamente ele não requer nada. Então, quer dizer, você imagina, esse é o que eu chamo de falso volante, a gente vai ver mais para frente, mas você imagina um volante que não precisa ter nenhum desses atributos físicos. Então, quer dizer, um construtor de jogo defender ainda pelo menos igual ao trinco, né, e aos outros, ele tem força, tá? Mas são jogadores que têm técnica, são jogadores que têm passe, né? E aí você vai falar, mas o passe o médio defensivo já tinha, né? Mas eles têm agora criatividade. Ou seja, eles realmente vão trabalhar e vão ajudar na saída de bola do time. Ou seja, eles são jogadores com a capacidade de pegar essa bola e esquece agora chutão, esquece bola mascada para frente. Ou seja, eles vão dar uma melhor saída, uma melhor qualidade dessa bola no seu time, tá? Eles são jogadores que têm compostura. Esse atributo de compostura eu costumo traduzir assim para o português nosso como classe. Ou seja, são jogadores classudos. É um Zidane da vida, entendeu? Que tem uma camisa 5 nas costas, mas que poderia ter a camisa 10, entendeu? Ou seja, que poderia ser um meia. É muitas vezes o Gerrard, que é um cara que joga atrás, mas que tem essa qualidade, sabe? Um Patrick Vieira da França, que tem essa qualidade de progressão com a bola. São volantes? São, mas eles têm qualidade com a bola. São jogadores de equipe, né? Vamos entrar aqui agora mais no mérito do defender e as diferenças que ele tem para o apoiar, né? O defender, o construtor de jogo defender, ele ainda é um jogador de defesa, tá? Porque você vê isso, né? O outro não é de defesa. Você vê que o construtor de jogo apoiar, sequer ele tem marcação. Ele nem preocupado com a marcação ele tá. O construtor de jogo defender, ele já tem marcação, tá? O que ele não tem? Ele não tem um primeiro toque, ele não tem um posicionamento sem bola. Então ele é um cara que é o seguinte, o construtor de jogo defender, ele vai fazer os passes, ele tem criatividade e tudo, mas ele é um cara mais cadenciado. Ou seja, ele não sai com essa bola, ele não dá um toque de primeira para frente. Ele vai o que? Fazer os passes, fazer as ligações, tudo mais cadenciado,
tudo um pouco mais lento, tudo um pouco mais organizado, entendeu? Por quê? Porque ele tem essa preocupação também com a marcação, ele não vai sair e desguarnecer a defesa, ele é um cara mais consciente, entendeu? É um cara, até certo ponto, até mais completo, né? Ele, na verdade, o construtor de jogo recuado, eu acho que ele é um organizador, e ele é assim, ele é o grande meio termo entre defesa e ataque. Então, se nos outros médios defensivos, se nos outros volantes a gente procurou falar que eram caras prioritariamente de defesa, esse cara já tem ataque, mas ele não é um cara que ataca tanto, então ele faz esse meio de campo, ele faz tanto defesa quanto ataque, é um dos caras mais completos. Se você coloca um cara para jogar como construtor de jogo, defender, você está colocando o cara para jogar numa das posições mais completas em termos defensivos, porque ele tanto defende quanto ataca, sempre fazendo defende com marcação e desarme, tá? Não é um brucutu, não tem tanto físico, ou seja, então ele também não tem antecipação nem concentração, ou seja, ele não é um cara tão próprio assim para defesa, mas ainda assim ele tem defesa. É um cara que não tem um primeiro toque na bola, mas é um cara que tem passe, que tem criatividade, ou seja, é um cara que também não é tão atirado ao ataque, mas tem ataque. É o meio termo de todos aí. Você usar ele como único volante quando é contra um time menor, ok, tá? Porque o time menor, você pode ter esse cara que faz tanto defesa contra ataque, seria quase como um médio área aí, não tem tantas responsabilidades assim defensivas, legal, pode se usar, mas quando você quer algo no plano defensivo, ele não é o cara, tá? Então, normalmente ele vai entrar de auxiliar, ou do médio defensivo, tanto apoiar quanto defender, ou do trinco, tá? Ele vai ser o cara, o segundo volante desse primeiro volante. Colocar dois construtores de jogo recuado defender, você pode fazer eles podem subir no ataque aqui, me cadenciar muito e de repente colocar um vazio indesejável aqui nessa faixa do campo. Mas dependendo da tática do adversário, dá para fazer também, né? Dá para fazer com o apoiar também, apesar de que o apoiar já é um cara mais atirado, tal. Se você fosse jogar, por exemplo, naquele esquema que joga o Barcelona, tic-tac, né, com passe daqui, passe dali, quando você joga com passes curtos, né, esse jogador aqui é um jogador legal, é um jogador interessante, porque ele vai ficar realmente fazendo essa bola circular e fazendo a bola circular com qualidade. Você perde um pouco em termos defensivos, mas pode se fazer, é o que eu tô falando. Não tem no futebol, não é no futebol, mano, no futebol não tem uma tática pronta, não tem um esquema pronto. A gente tá vendo aqui quais são os comportamentos e tentando adequar. Depende daquilo que você quer fazer com o jogador. E você tem agora o que a gente vai falar do último, que é o construtor de jogo, apoiar. Ele não tem marcação, ó, você vê que ele é o único que não tem marcação, tá? Ele dá passe de primeira, ele não é um cara que tem atributos físicos avançados, e ele já se posiciona sem bola. Sem bola, eu não sei se vocês sabem, mas sem bolas seria o que? Posicionamento seria um atributo defensivo, tá? Aqui posicionamento, e o sem bola seria o mesmo posicionamento, só que o ofensivo, agora para a parte ofensiva. Então, quer dizer, ele já se posiciona ofensivamente. Esse cara aqui é o que eu digo que é o falso volante. É o volante ali que está dando, é o cara que está dando aqui, que está dando migué. Quando você vê um cara aqui e você percebe que ele é um construtor de jogo recuado a apoiar, cara, esquece, ele não está aqui defendendo. Ele só está partindo com essa bola de trás. Ele não tem praticamente característica nenhuma de defesa. Ele tem aquele negócio do desarme que todo mundo tem, mas é assim, não me parece, pelos outros atributos dele, que são passe, primeiro toque, técnica, compostura, criatividade. Não me parece que ele seja um cara preocupado com
sabe, em termos defensivos. Então, por exemplo, colocar esse cara de primeiro volante é besteira. Por quê? Porque você vai sair com ele, ele vai sair com essa bola aqui de trás, ele não vai estar preocupado com a defesa. Para você fazer uma formação desse tipo, é bem melhor então você fazer uma formação de linha, ou já fazer então uma formação que nem volante não use, por exemplo, 3 meias aqui e um volante, tá? Porque esse jogador aqui, construtor de jogo apoiar, ele só tá aqui dando migué. Ele, na verdade, não tá aqui para defender. Já do lado de um médio defensivo, do lado de um trinco, ou mesmo do construtor de jogo defender, pode ser usado, deve ser usado quando você quer uma qualidade melhor de saída de bola, né? Lembrando que se você tem essa configuração aqui, o cara que defende é esse cara que se manda pro ataque. Ele não vai rematar a bola, tal, não sei o que, mas muitas vezes esse cara aqui é o cara de criatividade do time. Lembra do Zidane? É mais ou menos isso. É um cara que tem assim uma capacidade de ataque. Ele só está recuado no campo, mas ele tem uma capacidade de ataque muito boa. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem não baixou a planilha, vai ter link no YouTube, vai ter link nos fóruns aí para você baixar. Nós agora vamos partir para outras posições que não é de médio defensivo. Ainda vou estudar, mas estou aceitando sugestões aí de quais as posições que vocês vão querer ir mais para frente. E espero que vocês tenham gostado. Preparei esse material aí com todo carinho, explicamos as diferenças. Acho que agora finalmente você, na hora de montar as suas táticas, vai ter uma melhor visão de quando usar um, quando usar outro. E ficamos por aqui. Não deixe de visitar o fórum www.fm-brasil.com e você fica com mais um lance do Dunga aí na final da Copa da Itália. Tenho certeza que todo brasileiro se lembra desse lance e vai gostar muito. Falou, pessoal, até a próxima vez. A Itália bateu 4 pênaltis, fez 2. O Brasil vai tentar chegar ao terceiro na cobrança de Dunga. O capitão ajeita com carinho. Ajeitando o Dunga. Ele e o Pagliuca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol!